Olá, sejam bem-vindos ao Preço da Imortalidade. Hoje vamos contar a história de quando os primeiros arcanianos da raça dos Grigóis desceram para a Terra a fim de proteger os seres humanos. Esses 200 anjos, chamados os Vigilantes, cuidaram dos seres humanos, a primeira leva de seres humanos, oriundos da geração que surgiram pela evolução das espécies. Assim, essas criaturas fabulosas ficaram observando o ser humano evoluir gradativamente, criando seus descendentes e assim usando suas memórias, fazendo com que evoluíssem tanto de corpo como de mente. Então, esses anjos, os Grigóis, começaram a notar que os seres humanos foram criados e que tinham neles duas espécies, dois gêneros, na verdade, um masculino e um feminino. E esses dois gêneros, como todas as outras espécies também tinham, serviam de era um conjunto do outro. E eles, em conjunto, sempre quando se tocavam e quando se tinham esses atos corpóreos, esses anjos observavam que os atos entre os dois seres eram extremamente prazerosos. Curiosos com a situação, eles continuaram a observar o ser humano e também a notar que as humanas havia uma diferença interessante nelas. Elas eram bonitas. Então, o seu lado, que era os arcanianos, possuindo corpos masculinos, se sentiram atraídas pelas humanas. E nelas começaram a desejar um ato sexual. Então esses Grigóis começaram a procurar as humanas e na forma de que eles estavam, conseguiram conquistar elas, porque ninguém tinha comparação ao seu poder. Então essas criaturas com muito poder tomaram para si as humanas e nelas coabitaram sua semente, criando gerações e mais gerações de criaturas híbridas. Entre esses anjos, os 200 Grigóis, havia um supremo Samiada, que era um dos 9 filhos da criação, um dos 9 supremos das 9 ordens celestiais. Então, uma certa noite, ao tentar voltar para o céu, para o reino celestial, o reino alto, Samiada chamou os 200 anjos e fez um pacto com eles no Monte Hermon. Assim, eles não retornaram mais aos átrios celestiais. Entre também esses anjos haviam muitos outros que não se interessavam exatamente nas humanas, e sim em construir novas raças na Terra, híbridos entre homens e animais. Criaturas se tornaram mitológicas. Assim como essa ideia veio de uns deles, o Samiata não se importou em ter esse tipo de conversa com seus compatriotas. Um deles, Azazel, ensinou o ser humano a criar armas, espadas, lanças, flechas, armaduras, a montar o metal. Assim, todo o seu poder de inteligência começou a contaminar o ser humano com esses tipos de ideias. E assim, Azazel se tornou o rei da morte, ensinando o ser humano a guerrear, a matar o seu próprio semelhante. Azazel também deixou sua semente. Muitos dos seus irmãos começaram a criar entre as outras criaturas os híbridos. Então tiveram uma grande ideia de se tornarem deuses antigos seus inferiores seres humanos. E assim começaram as grandes mitologias de acordo com a história dos Grigóis. Eles se tornaram os deuses egípcios, mesopotâmicos, acádios, depois os gregos, os nórdicos. Todos esses deuses foram histórias e ideias criadas por esses anjos caídos. Com o tempo, eles foram dominando os humanos com as suas ideias, mostrando para eles que a mitologia, que os deuses estavam na Terra,
também chegou para eles que jamais poderiam voltar, pois estavam agora entre os erradicados do reino áureo. Uma grande batalha se formou entre esses remanescentes. A primeira queda, a dos Grigóris, se tornou a primeira queda dos anjos. E assim, o preço da imortalidade continua no próximo episódio.